E antes da gente ir direto para o nosso tema e dar continuidade à série, dar as boas-vindas a você que está visitando a gente e dizer que você é muito bem-vindo, e também poder encorajar você que esteve aí nesses últimos 4 dias, exato, desde quinta-feira. A gente vem vivendo dias bem diferentes aqui na nossa cidade, diferentes do início só do nosso ano, porque todo ano acontece a mesma coisa. Chuva cai bastante e muitas casas passam pelo que a gente viu de algumas pessoas próximas a nós. A gente deixou e tem deixado uma mesa, 2 mesas ali atrás, ali fora, para que você possa fazer as suas doações. Nós temos atendido algumas famílias através de, primeiro, uma família que surgiu como necessidade grave, mas a partir dessa família, outras famílias da mesma região, ali de Camaragibe, foi aparecendo a necessidade de serem socorridas, porque perderam boa parte dos seus móveis. Alguns tiveram sua casa invadida com 1 metro, 1,20 m de água, de lama. Então eles ainda estão vivendo esse processo aí de limpeza, enfim, de atrás, de também receber essa ajuda, esse socorro. E você pode participar disso, a gente encoraja você a participar. Muitos foram pegos também de surpresa para poder ajudar. A gente fez mais esse movimento a partir da sexta-feira à tarde, e muitos não ainda conseguiram se organizar para trazer algo para ajudar hoje, mas você vai poder ter essa semana ainda para poder participar e trazer no próximo domingo, fazer também a sua doação. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber melhor, me procura no final do nosso encontro aqui, que a gente vai poder conversar também. Mas a gente vai dar agora continuidade à nossa exposição no livro de Hebreus. Esse é o terceiro momento que a gente está tendo no livro. Tivemos já 2 domingos. O primeiro domingo, onde o final do capítulo 2 nos serviu ali para pegar toda a introdução do capítulo 1 ao capítulo 2 e deixar bem claro o propósito dessa carta, o que a carta se propõe. E aí no segundo domingo passado, a gente entrou nesse capítulo 3, e já podemos perceber a superioridade de Cristo sobre Moisés. Então, ele inicia falando de Jesus como a revelação superior a toda e qualquer outra revelação que nós já tivemos desde o Antigo Testamento, e agora ele compara o trabalho de Cristo aqui no capítulo 3 ao trabalho de Moisés, aquilo que foi feito em Moisés, em Cristo é feito com superioridade, porque Cristo é que é o dono dessa casa, ele que é o construtor, é por causa dele, e essa casa que somos nós, a igreja do Senhor, a qual ele é quem é o autor da fé, e é nele que nós podemos permanecer avançando nos frutos da nossa fé, avançando nessa graça, avançando na ousadia e na exultação da esperança. E hoje a gente vai ler um trecho do capítulo 3, não é o restante do capítulo todo, mas a gente vai andar um pouquinho dentro desse capítulo, percebendo o que é que o autor está querendo falar aos seus leitores, ao seu público. E a gente vai pensar esse momento da carta através desse tema, comunhão em Cristo e exortação mútua, o antídoto para vencer a falta de fé e seus efeitos. A gente tem muito que pensar, e o texto lá em Hebreus 3, no versículo 12, a gente vai ler até o versículo 19. Você pode abrir, senão você pode acompanhar também aqui na tela o texto. E diz assim a palavra do Senhor: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim
a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar, feche seus olhos, pedir ao Senhor para que a palavra dele seja esclarecida aos nossos olhos, que nós possamos aqui nessa noite também ouvir a voz do Senhor, que a voz dele seja a única voz a ser ouvida, escutada, aceita e obedecida. Senhor Deus, nós te louvamos porque a palavra do Senhor, a obra do Senhor, a igreja do Senhor e os meios de obediência ao Senhor também foi o Senhor que nos deu. Nada pertence a nós, Senhor, mas a Cristo Jesus, quem nós seguimos, quem nós somos, de quem nós somos discípulos e a quem nós recorremos nesse momento para sempre lembrar o nosso próprio coração. Nós precisamos de Ti, Senhor, para poder aproveitar, ter acesso àquilo que é prazeroso, que é para o nosso gozo, que é para a nossa alegria, para a nossa felicidade, a vida com o Senhor. Poder ser guiado pelo Senhor e ser orientado pelo Senhor todos os dias da nossa vida, até o dia da Tua volta. Por isso, Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui e pedimos que a Tua palavra seja a única voz escutada aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, é importante que a gente perceba, a gente sai dos 6 primeiros versículos desse capítulo e nós pulamos já para o versículo 12, e lemos aí até o final do capítulo, e fica um trecho ali no meio que liga essas duas partes, e ela é muito importante, porque o que o autor vai fazer aqui nesse trecho de 12 a 19 é um alerta. Na verdade, Hebreus é uma carta de muitos alertas, de muitos lembretes, é uma carta de muitas exortações, e é uma carta que quer levar o seu público, os seus ouvintes, a perceberem a superioridade de Cristo, e que somente em Cristo eles podem perseverar na fé até o último dia da vida deles. E aqui o reforço no alerta que é feito ali nos versículos 7 a 11. Eu quero rapidamente ler, que você não vai ter aqui na tela, mas só para que você entenda o contexto em que o autor está falando, da onde é que ele está tirando essa aplicação que ele traz a partir dos versículos 12 ao 19. No versículo 7, ele diz assim, a respeito do perigo da incredulidade, da desobediência. Ele diz assim: por isso, como disse o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. O escritor aos Hebreus resgata nesse trecho um acontecimento antigo que o povo conhecia muito bem. É um acontecimento antigo com o povo de Israel, que é registrado por Moisés em Números 14, que conta exatamente essa história, onde o povo no deserto ele se rebela contra Deus. O contexto lá de Números, ele vai ser resgatado agora pelo salmista, por Davi, o Salmo 95.
Então esse trecho que o autor aos Hebreus está utilizando aqui, ele vem do Salmo 95, e o do Salmo 95 ele vem do contexto de Números 14. Esse contexto do de Números 14 é um momento posterior, onde os 10 espias voltam da terra prometida, e que 8 desses espias, eles murmuram e levam o povo a murmurar a respeito da promessa de Deus, de que eles entrariam na terra prometida, que ali seria o descanso deles, figurando a terra prometida, que é o novo céu e a nova terra para nós que cremos em Cristo Jesus. Mas ali naquele momento o povo duvida e com o coração endurecido, incrédulo, desobedece a Deus e prefere acreditar nos 8 espias que trazem más notícias a respeito da terra prometida. E nesse momento do capítulo 14, Deus ele dá a sentença dele. Ele diz que o povo, a partir dos 20 anos, não entrará mais no descanso, porque é um povo de coração desviado, porque é um povo que não conheceu o caminho do Senhor, porque é um povo que não dá ouvidos à voz de Deus, não obedecendo a Deus. E por isso ele dá essa sentença tão severa, dizendo que eles não entrarão, e uma parte do povo, logo em seguida a essa sentença, achando que pelas forças dos seus próprios braços poderia ir adorar a Deus, eles resolvem subir um monte onde tem outros povos, e nesse momento Deus diz: não sobe, através da boca de Moisés, ele fala: não sobe, porque vocês certamente vão morrer. E é exatamente que parte do povo faz. Eles sobem querendo clamar a Deus no monte, e nesse momento eles são pegos pelos amalequitas e eles morrem a fio de espada, porque a consequência do pecado de fato é a morte. E nesse momento o autor ele está resgatando o trecho a partir do salmista, e isso tem uma implicação para nós aqui. Ele está trazendo a partir de Davi, meio que numa ideia de abrandar a exortação que ele vai fazer aos seus ouvintes. Ele não pega outro, mas ele pega um salmo, na ideia de poder falar mais ao coração, numa ideia como ele faz, tanto no início do capítulo, como aqui agora, nesse momento, ele está chamando aos irmãos, aos santos irmãos dele. Então ele está falando, se colocando ao lado dos seus ouvintes, dizendo: presta bem atenção àquilo que eu vou falar. Então esse momento aqui, antes do versículo 12, ele é o momento que ele está usando para reforçar aquilo que ele vai falar imediatamente. E o alerta que o autor faz é um alerta chamando os seus ouvintes a desconfiarem mais de si mesmos. Observe comigo que ele inicia dizendo assim: tende cuidado, tenham cuidado. Eugene Peterson, ele traduz a ideia desse texto dizendo que estejam vigilantes, estejam alerta, observem o coração de vocês, observem as atitudes de vocês, observem quem vocês são, estejam alertas, porque o que ele vai dizer logo à frente, ainda no versículo 12, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. O que é que eles deveriam vigiar? Com o que eles deveriam tomar cuidado? O autor está dizendo para eles: tenham cuidado com o coração de vocês. Na exortação que ele está fazendo, no cuidado que ele está tendo, nessa orientação pastoral que ele está tendo com esse público, ele está dizendo: primeiro, observe o coração de vocês. E esse alerta ele não é um alerta sozinho na palavra de Deus. Existem diversos alertas que nos levam a olhar para o nosso próprio coração com vigilância. Observa comigo um texto muito conhecido por nós, Provérbios 4, 23.
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É no coração que vamos encontrar a disposição e inclinação de todo homem. E é por isso que ele está dizendo assim, estejam vigilantes, para jamais haver no meio de vós perverso coração de incredulidade. Um outro texto que também nos faz e nos leva a esse alerta é o de Mateus 6, 21, que Jesus, ensinando aos seus discípulos ali no Sermão do Monte, ele vai dizer, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. É no coração que nós nos ligamos a alguma coisa com afeto e devoção. É no coração que nós nos conectamos às coisas. Por isso, nós precisamos estar alerta ao nosso coração. Já no texto de Mateus 15, 18 ao 19, Jesus também ensinando aos seus discípulos, no momento que ele está se contrapondo a um grupo de fariseus que veio questionar Jesus a respeito da impureza, Jesus diz, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Perceba, é do coração que procedem nossos mais profundos desejos de independência e afastamento de Deus e sua vontade. É isso que aconteceu com aquele povo ali no deserto, e é isso que o autor aos Hebreus está dizendo: tenham cuidado, estejam vigilantes, para que vocês não incorram no mesmo erro que os pais de vocês incorreram. O contexto dos leitores aqui do público dos Hebreus são judeus convertidos ao Evangelho, convertidos a Jesus, e essas pessoas estão passando por diversidades, por pressão no meio em que eles viviam, no sentido de que, por terem se tornado cristãos, eles agora estavam sofrendo da própria sociedade, do meio de relacionamento que eles tinham, exclusão. Porque era cristão, não vendia na mercearia para cristão. Família, tinha problema de chamar quem era cristão para as festas da família, porque era cristão, então não chamava. Então eles estavam passando por pressões por causa do cristianismo. E o autor ele vai trazer esse encorajamento dizendo para eles: tenham cuidado, para que não haja no meio de vocês a mesma desobediência que já houve nos pais de vocês. O alerta dado pelo autor nos faz lembrar da nossa tendência à incredulidade, que é a nossa depravação, que é a nossa maldade. Ele está lembrando, não, é do coração que nasce todo problema da gente. É no coração que a gente peca. Observa que logo depois do versículo 15, ele vai mais uma vez resgatar a história antiga dos pais, mostrando onde é que está o pecado. Observa, ora, lá no versículo 16, quase os que tendo ouvido se rebelaram. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ele está apontando, não foram os pais de vocês ali que saíram do deserto, que saíram do Egito e foram para o deserto com Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Observe, vemos, pois, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. É a incredulidade que o autor está querendo atacar. É a incredulidade do coração deles, de colocarem mais a confiança deles nas tradições deles do que na superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Daí o autor, porque o autor, ele retorna ao texto dos Salmos.
Porque ele está querendo chegar no âmago do problema do nosso coração. Ele está querendo chegar aonde é que começa a incredulidade da gente. Da onde que nasce o nosso pecado. No versículo 15 ele diz, enquanto se diz, ele está resgatando o Salmo 95, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Calvino ele diz que nesse texto a tônica é que Deus desde o princípio quis que sua voz fosse obedecida. Desde o início Deus quis que a sua voz fosse obedecida. O problema que ele está apontando aqui para os seus leitores é que eles não dão ouvido à voz de Deus. E por não terem dado ouvido à voz de Deus, eles não entraram no descanso. A nossa incredulidade apontada pelo autor é não ouvir a voz de Deus. E o que é que nos impede de ouvir a voz de Deus em obediência? O que é que nos leva a ter ouvidos fechados à voz de Deus? No versículo 13, ele aponta para a gente o engano do pecado. É confiar mais no pecado do que na voz de Deus. É ser ludibriado pelo próprio pecado. A outra coisa que o texto aponta para a gente, no próprio versículo 15, ele diz, não endureçais o vosso coração. É o endurecimento do coração que impede de ouvir a voz de Deus. É querer fazer aquilo que é sua preferência. É preferir aquilo que é pecado. É olhar mais para os seus próprios sofrimentos e não enxergar Cristo superior a isso. Isso é endurecimento de coração. E no versículo 19 ele também diz, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A falta de fé nos impede de ouvir a voz de Deus. Calvino também diz, comentando esse texto, dizendo, temos por natureza um coração de pedra, e essa dureza nos é inerente desde o ventre materno. E somente Deus pode abrandá-lo e corrigi-lo, ou só Deus pode quebrantar o nosso coração para ouvir a voz dele. O fato é que nós nascemos com a capacidade de não ouvir a voz de Deus, ou mais, a incapacidade de não ouvir a voz de Deus. É inerente a nós, vem já no gene da gente. E Calvino está dizendo que somente em Deus nós podemos abrandá-lo e corrigi-lo. Em outras palavras, esse trecho que a gente leu aqui, do tende cuidado, que não haja no meio de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, nós podemos dizer assim, estejam certos de que o coração de vocês tem inclinações para a incredulidade e afastar-se de Deus. Desconfie de si mesmos, de si mesmo, e fiquem vigilantes para não se afastarem do Deus vivo, não dando ouvidos à sua voz. Esse é o alerta que ele está fazendo. Ele está dizendo, percebam primeiro que vocês têm um coração inclinado a não dar ouvidos a Deus. Esteja certo disso, não duvide disso, mas desconfie de si mesmo. Mas logo depois, no versículo 13, ele vai nos dar um imperativo, que para nós, igreja do Senhor Jesus, é um antídoto, e para nós é um benefício, é um antídoto contra o nosso pecado de incredulidade, falta de fé, e é para nós também um benefício. Observe comigo, ele diz lá no versículo 13, pelo contrário, ao invés de caminhar por essa via de desobediência, exortai-os mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Esse primeiro termo que ele usa, exortai, que vem da exortação, é chamar para um lado, é a ideia de você trazer a pessoa que você está corrigindo para junto de si. É a ideia
de você, nesse contexto aqui, é a ideia de encorajar e fortalecer. A exortação ela tem dois aspectos, tem dois momentos. O momento do alerta, que é onde você está ensinando, que é onde você está mostrando onde é que é o erro. Mas ela tem um outro aspecto, que é o da disciplina, que é o da correção. Quando os ouvidos não conseguem ser abertos, quando ele não abre o ouvido apenas pelo alerta, vem a disciplina, vem a sentença. E por 40 anos o povo ficou a rodear o deserto, 40 anos vendo a obra maravilhosa de Deus, de suprir todas as necessidades deles, de não deixar com que um furo fosse feito, uma sandália de milhares de pessoas, um cuidado diário. E mesmo assim, esse povo não abre os ouvidos à voz de Deus para obedecer. Essa exortação, ela nos é o encorajamento, é o fortalecer pela consolação. O termo mutuamente, o exortar-nos mutuamente, nos traz uma ideia de via de mão dupla. Exortem a si mesmos. Faça com que esse ambiente ele seja real no meio de vocês. Exortem a vocês mesmos numa ideia de que vocês são pertencentes a um corpo, o corpo de Cristo. Então, quando eu estou exortando o meu irmão, eu na verdade estou fazendo um bem ao corpo de Cristo. Quando o meu irmão está me exortando, na verdade o que está acontecendo em última instância é o corpo de Cristo está recebendo o crescimento dele. Matthew Henry, comentando o trecho desse texto, ele diz: e por isso deve ser a grande preocupação de cada um exortar-se a si mesmo e aos outros a que sejam vigilantes com o pecado. Perceba, é exortar-se a si mesmo e aos outros. Quando nós cremos nessa verdade, quando nós nos apegamos e nos permitimos sermos tanto os que exortam como os que são exortados, é acreditar que o Senhor ele faz a igreja dele ser esse ambiente de constante crescimento no Espírito pela exortação mútua. E isso envolve para nós, nessa submissão à voz de Cristo, que Ele está nos lembrando: ouçam a voz de Cristo, ouçam a voz daquele que fala ao coração de vocês. Isso traz três implicações para nós. A primeira é que nós devemos reconhecer a nossa própria natureza pecadora. Então nós precisamos de exortação. A outra é que eu sou exortado pelo meu igual. Exortai-vos mutuamente. Ele está falando para os irmãos. Então, irmão, exorta irmão. Eu sou exortado pelo meu igual. Da mesma forma, eu exorto o meu igual. Esse é o ambiente de crescimento da igreja. Talvez você possa pensar que, mas a gente já não tem pessoas na igreja que tem essa função, eles são eleitos para isso, na função do presbítero, na função do pastor, para exortar a igreja. Sim, mas o autor, ele também leva em consideração que somos responsáveis uns pelos outros, a contribuir para a perseverança dos nossos próprios irmãos. Observa comigo lá em Hebreus, ele também vai resgatar essa mesma ideia, em Hebreus 10, 23 ao 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Observe, consideremos-nos. Não deixem de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Nós temos a necessidade de ser exortado, querido.
tanto você exortando o seu próprio coração, quanto outras pessoas exortando a você e você exortando a outras pessoas. É isso que ele está falando aqui, um antídoto para a incredulidade de vocês, não incorrerem no mesmo erro que os pais de vocês incorreram, é a exortação mútua. Mas em que frequência deveriam usar eles esse antídoto? Ele fala, cada dia durante o tempo que se chama hoje. O termo hoje, lá para o salmista, lá no Salmo 95, é trazer para quem está lendo o Salmo a perspectiva de que o ouvir a voz de Deus não era só para aqueles lá que estavam no deserto, mas para quem estava lendo o Salmo naquele momento. É hoje, é para você se ouvir a voz. E a condição que ele está fazendo aqui, hoje, se ouvires a voz de Deus, não é se Deus está falando, é se o seu coração está dando ouvidos à voz de Deus. Então esse hoje, também quando ele resgata aqui no texto aos Hebreus, é para os leitores, como é para nós. Então, cada dia, enquanto houver hoje, esse é o dia de nos fortalecermos na exortação mútua. É hoje, não, hoje, enquanto ele houver, nós devemos usar ele para a exortação, para permanecermos firmes até o dia do Senhor Jesus que se aproxima. A exortação mútua, ela é um antídoto para uma grave enfermidade, que aqui no texto é a incredulidade e a perversão do coração, que todos os dias devem ser tomados a fim de manter a sanidade. O antídoto contra essa enfermidade do nosso coração é a exortação diária, para que nós possamos permanecer na ousadia e exultação da esperança, a qual nós vimos no versículo 6, que o apóstolo e sumo sacerdote, o Senhor, nos deu, nos dá, na fé que Ele distribui a cada um. Um exemplo muito claro para nós, para mim tem sido um exemplo muito claro, porque tem acontecido todos os dias na minha vida. É, por exemplo, a disciplina de uma criança rebelde. A gente tem criança pequena, a gente tem que ensinar ela todos os dias a ouvir a sua voz. E quando você está ensinando uma criança a não fazer, não praticar a desobediência, você começa fazendo um alerta para ela. A gente lá em casa voltou, né, a pegar mais pesado com o menino para ele não entrar na cozinha, porque ele fica na porta de casa assim, querendo entrar na porta da cozinha, querendo correr para as pernas da mãe constantemente. Aí a gente começa a dizer, não, macho, nem sei se ele está me ouvindo ali, daqui a pouco ele está uma balançada ali no berço, ele está dormindo, não, né? Não pode entrar, não entra não, aqui não é lugar de criança. E a gente alerta, e a gente alerta como que exortando ao coração dele a permanecer em obediência. E o alerta é para que ele possa ouvir a voz do Pai que tem cuidado sobre ele. Mas às vezes o Senhor ele usa da disciplina, assim como nós usamos a disciplina na criança, para acessar o ouvido dela, para acessar o interior dela. Aí a gente lá em casa agora tem um pedacinho de cinto, que a gente chama de giripoca. O meu pai falava, a giripoca vai piar. Esse era o alerta. Ela não sabe, apoiou demais, né, meu filho? A giripoca vai piar. Esse era o aviso. O alerta que o autor está fazendo aqui é mais ou menos isso. Prestem atenção, tenham cuidado, observem, estejam vigilantes ao coração de vocês, exortem-se a si mesmos, exortem uns aos outros, mutuamente, a cada dia. E com que finalidade eles devem diariamente, mutuamente se fortalecerem na exortação? A fim de que
nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sim, querido. O meu e o seu coração, todos os dias, precisa ser alertado. Não porque Satanás está rondando, não porque o mundo é um problema. Sim, essas coisas, elas são coisas que nós devemos estar atentos a Satanás e ao mundo. Mas primeiro, nós devemos estar atentos ao nosso próprio coração, porque o endurecimento do engano do pecado, pelo engano do pecado, ele vem do nosso coração perverso e incrédulo. Mas o autor aqui, ele também fala para nós de um grande privilégio, a comunhão em Cristo. Essa é a base, é o fundamento onde está toda essa exortação. É nessa base que nós pisamos os nossos pés, para que a nossa exortação, ela de fato, ela tenha o fim dela proveitoso. De fato alcançarmos o coração das pessoas, para que de fato a igreja seja fortalecida. Está aqui nesse grande privilégio, é que nós temos comunhão com Cristo. O termo comunhão, ele traz a ideia de parceria, de estarmos juntos com o mesmo propósito. O que Cristo fez com o seu sangue derramado por nós é nos fazer participantes com Ele da obra dele, é fazer de nós participantes da palavra dele, é nos fazer participantes da igreja dele. Isso é um grande privilégio. Observe o versículo 14, ele diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Esse participantes de Cristo, Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que é o privilégio dos santos. Eles se tornam participantes de Cristo, isto é, do Espírito, da natureza, das virtudes, da justiça e da vida de Cristo. Eles estão interessados em tudo que é de Cristo, em tudo que Ele é, em tudo que Ele fez ou pode fazer. Eles não só devem perseverar ao serem mantidos pelo poder de Deus por meio da fé para a salvação, mas também, observa isso, o fato de serem estimulados a isso é um meio que Cristo usa para ajudar seu povo a perseverar. O estímulo de uns aos outros é para que nós possamos aproveitar esse privilégio que nós temos em Cristo Jesus. Isso tende a deixá-los vigilantes e diligentes e assim os guardar da apostasia, da negação da fé, do abandono de Cristo e consequente afastamento do Deus vivo. Ou seja, ser participante de Cristo é ter comunhão com tudo que Ele é e pertence a Ele. E isso envolve a sua palavra, a palavra de Deus. Eu e você temos comunhão em Cristo, nós temos comunhão com a palavra dEle. Isso envolve a sua obra, nós temos comunhão com a obra de Cristo. Isso também envolve a sua igreja. Então, quando nós somos participantes de Cristo, nós somos participantes da igreja, nós somos envolvidos com a igreja, nós temos comunhão com a igreja, que é a noiva de Cristo, mas também temos comunhão e envolvimento com os seus meios de graça. E aqui no texto, o meio de graça que está sendo exposto e lembrado a nós é que é essa comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Eu e você temos acesso a esse meio, porque nós temos esse privilégio de ter a comunhão com Cristo. Blackburn, ele diz no artigo dele, os meios da graça, a maneira de crescer na vida cristã. Você pode achar esse artigo buscando no Google. Quando ele está comentando esse meio de graça público, comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo, ele diz: desfrutar a comunhão com irmãos e irmãs em Cristo em uma igreja local é semelhante ao ferro afiando o ferro. É o meio da graça que nos mantém espiritualmente saudáveis e vigorosos. É quando nós estamos para o outro, no crescimento dele,
que vai fazer com que cada um de nós esteja com a nossa fé viva, saudável e vigorosa, avançando, como nós vimos aqui no domingo passado, vencendo o diabo, vencendo o medo da morte, permanecendo firmes no Senhor. Não podemos, queridos, começar nossa caminhada cristã em Cristo e a tudo que a Ele pertence, nos relacionarmos com tudo que a Ele pertence e depois querer prosseguir negociando com as nossas preferências, negociando com os nossos pecados, negociando com os nossos sofrimentos. Esse público estava sofrendo por isso. E é isso que esse alerta está vindo para combater o nosso coração. Não cedam na caminhada de vocês tão cedo. Permaneçam vigilantes. Estejam prontos para combater essa incredulidade que tenta derrubar a nossa fé, que tenta nos levar ao engano do pecado. Mas não é somente o autor aos Hebreus que faz isso. Perceba em Gálatas, Paulo fazendo essa exortação. Ele começa lá no capítulo 1 dizendo assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Vocês começaram no evangelho de Cristo e agora vocês estão optando por outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam a querer perverter o evangelho de Cristo. Em Gálatas 3:5, ele continua esse assunto da seguinte forma: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É a pregação da fé, meu querido, meu irmão e minha irmã. É a pregação da fé que nos faz permanecer firmes em Cristo Jesus e aproveitando os benefícios e os privilégios que nós temos na comunhão com Cristo. É a pregação da fé através da exortação mútua diária. O autor faz esse forte alerta com a finalidade de persuadir os seus leitores de sua carta para que vejam, aceitem e apreciem a superioridade de Cristo. Ele está se esforçando para que eles possam enxergar em Cristo Jesus, de fato, com fé, com ousadia, com exultação na esperança de que em Cristo Jesus eles têm a superioridade sobre, que eles podem alcançar aquilo que a fé deles propõe, que a fé deles quer que eles alcancem, que é contra o pecado, é contra as preferências, é contra os nossos sofrimentos. Ele quer sim que em Cristo Jesus nós tenhamos essa base para permanecermos firmes, vencendo a prática do pecado e os efeitos da falta de fé. E na prática, nós podemos ter algumas implicações desse texto para avançarmos no crescimento e vitória contra a incredulidade. A primeira coisa, aceite que você possui um coração mau, desconfie de si mesmo e confie no poder de Cristo. Nós começamos a nossa caminhada confiando em Cristo e tendo Ele como o nosso superior e bem supremo, o nosso grande Salvador. Nós vemos Jesus forte contra o nosso pecado no início da nossa caminhada. Nós vemos Jesus fazendo milagres na nossa vida. Mas muitas das vezes nós continuamos na nossa caminhada ao longo dos anos, perdendo de vista que a cruz de Cristo ela é maior do que o nosso pecado. Ela continua sendo maior que o nosso pecado. Que a cruz de Cristo ela continua sendo maior do que a nós mesmos. Que a cruz de Cristo ela continua sendo maior que os nossos sofrimentos. Querido, eu tenho certeza que por mais que você passe por algum tipo de sofrimento na sua vida, que todos nós somos acometidos por isso,
O autor está lembrando a essas pessoas que estão passando por severas, por circunstâncias ruins. Ele está dizendo: não deixem de crer em Cristo como o supremo Salvador de vocês. Não deixem de vigiar, permaneçam nele, ouçam a voz de Cristo. E é isso que eu quero dizer a você como segundo ponto: vigie, exorte seu próprio coração todos os dias e use os meios de graça para mantê-lo perseverante na esperança em Cristo. Sim, em Cristo Jesus nós temos meios de graça para que nós possamos aproveitar. Existem meios de graça particulares e meios de graça públicos. Os meios de graça particular são a leitura da palavra, a oração e a meditação. No momento em que vivemos, a leitura da palavra tem sido muito bem resgatada. As pessoas querem voltar à Bíblia, querem ler a Bíblia, querem orar o que a palavra de Deus nos orienta a orar. Mas nós precisamos meditar, e a meditação é o que já disseram para mim no início da minha caminhada: é todo dia você evangelizar o seu próprio coração. Você não permanece vigilante ao seu coração e não permanece firme no amor ao Evangelho se você todos os dias não evangelizar o seu próprio coração. Thomas Watson, ele diz que a meditação é semelhante ao regar uma planta, faz aparecer os frutos da graça, ela alcança o seu benefício, ela alcança o seu propósito. Então você precisa, querido, diariamente dedicar-se na leitura, na oração e na meditação, no pregar o Evangelho, ruminar o Evangelho para si mesmo, como um meio de tratamento para o seu próprio coração. Mas a palavra de Deus ela deixa muito claro que nós não somos suficientes em nós mesmos para fazer isso. Observe o ponto 3: exorte seus irmãos com amor, encoraje as pessoas próximas a você a permanecerem em Cristo e a deixarem de lado suas próprias preferências, pecados e sofrimentos. Nós precisamos uns dos outros para permanecermos firmes no crescimento e no avanço da vontade do nosso Senhor. Você não é suficiente e Cristo não te tornou suficiente no dia que Ele te salvou. Ele ainda faz com que você e eu precisemos exortar o nosso próprio coração. O dia em que Jeremias diz lá que ninguém mais precisará ensinar o seu irmão, ainda vai chegar. É o grande dia do Senhor. É o dia que nós não precisaremos mais de mestres para os nossos corações, porque nós estaremos diante do nosso grande mestre. Mas até lá, eu e você precisamos exortar uns aos outros. E você precisa exortar o seu irmão. Não podemos fazer como uma teologia barata do nosso século, onde deixa as pessoas andarem no precipício de suas vidas, quase caindo, e de lá a gente ora pela vida dele, para que não aconteça nada. Não! A exortação é você agarrar ele pelo pescoço e segurar ele, e não deixar com que ele caia. É ajudar as pessoas a enxergarem seus próprios corações e pecados. Nós precisamos praticar a exortação mútua, para que os nossos irmãos também não caiam no pecado da incredulidade. Olha o que Timóteo, na sua segunda carta, Paulo falando a Timóteo, diz no versículo 2, do capítulo 2: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua própria vontade. São os irmãos, os servos, um na vida do outro, na instrução, na exortação, que vão livrar os irmãos e trazer eles de volta à sensatez. Eu e você precisamos disso. Quarto,
irmãos. Ela vai encorajar você a permanecer firme na fé. Como tem sido falado, nós fazemos parte da geração do mimimi, a geração dos ressentidos. Não pode tocar no meu carro que eu já sinto logo e já sai de perto. Na igreja do Senhor não é assim não, meu querido. Na igreja do Senhor, a exortação ela vem para curar os nossos pecados. A exortação ela vem para trazer a nossa vida de volta para o eixo, a ajudar-nos a olhar para o nosso próprio coração. A exortação ela tem que ser com brandura, sim. Ela tem que ser como Timóteo diz, com amor. Mas ela precisa acontecer e nós precisamos aceitar quando irmãos estão nos exortando. Isso, a falta de aceitação, a exortação dos irmãos, a esse encorajamento de permanecer firme, é o que tem criado essa nova denominação chamada desigrejados. São pessoas que não aceitam o que é o comum, o que é da própria palavra de Deus, o que é própria obra do Senhor, o que é própria noiva do Senhor, mas negam a igreja, a instituição, querendo jogar, como diz o ditado, querendo jogar água suja com o menino junto. Não, a palavra de Deus permanece fiel, querido. Nós precisamos ser radicados numa comunidade local, onde nós vamos ser, sim, exortados para o crescimento, vamos ser encorajados, fortalecidos. Faça isso e permita que isso aconteça na sua própria vida. E por último, encontre-se mais com pessoas para servirem uns aos outros com esse encorajamento mútuo. Não tem como você ter a exortação, o exortai-vos mutuamente cada dia, que envolve conta-gota diariamente, se você está distanciado das pessoas que você tem colocadas por Deus para caminhar com você. Você não tem como fazer isso se você não tiver numa comunidade, de fato. Se você não estiver inserido, vivendo a vida da igreja, tendo comunhão com a igreja. E você também não vai ter como ter o benefício da comunhão com Cristo, onde nós nos exortamos, se você não tiver proximidade, convivência com as pessoas da sua igreja local. Por isso eu quero encorajar você, participe de um pequeno grupo. É muito bênção nós estarmos num culto aqui dominicalmente. É ótimo esse tempo. Mas nós precisamos de vida cotidiana. Nós precisamos estar próximos uns dos outros diariamente, para que nós possamos receber e termos acesso a esse antídoto que é para o nosso próprio pecado, para a nossa própria incredulidade, a exortação, o encorajamento, o fortalecimento. E hoje nós temos grupos que se encontram em diversos horários, em locais diferentes, e que podem permitir a você a participar desse ambiente de crescimento, onde nós crescemos na palavra, onde nós crescemos no amor à obra de Jesus, mas nós também crescemos no amor à igreja do Senhor, onde nós também crescemos no participar com esses meios de graça. Querido, seja participante da sua igreja, conviva e deixe que pessoas de fato interfiram e vivam com você na sua vida. E não seja daquelas pessoas que dizem assim, não gosto de incomodar as pessoas não. Cuidado, porque você pode estar fazendo isso. E na verdade por trás do sentimento é, eu não quero interferir em ninguém, porque eu não quero que ninguém interfira na minha vida. Mas seja participante desse grande privilégio. Deixe com que a comunhão de Cristo entre nós, ela cresça. E o amor ao Senhor Jesus cresça. E o nosso crescimento, ele seja um avanço com fé, com ousadia, com exultação na esperança. Isso é para mim, isso é para você. E você pode começar, não amanhã, mas com a própria palavra nos encoraja
Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos.